tema da pregação hoje é o discurso mais duro de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. Diz assim a palavra de Deus: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Jesus está aqui agora no final do seu discurso do Sermão do Monte. Depois de Jesus dizer aos seus ouvintes para amar os seus inimigos, para fazer o bem aos que vos perseguem, aos que vos odeiam, para orar pelos que vos maltratam, para sermos misericordiosos em nossos julgamentos, para julgarmos segundo a reta justiça. Depois de Jesus dar todos esses ensinamentos, os ensinamentos do Sermão do Monte, ele traz um grande alerta para os seus ouvintes, e um grande alerta para nós hoje. Ele diz no verso 43, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Esse discurso que vocês acabaram de ouvir só vai fazer sentido, só vai transformar as suas vidas a partir do momento que vocês praticarem todos esses ensinamentos. Se vocês não praticarem, vocês estão perdidos. Lá em Mateus, descreve a mesma passagem, com mais informações. E lá em Mateus, ele relata, no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Nunca. Não é que eu conheci, aí você se desviou e eu deixei de conhecer. Não, eu nunca vos conheci. Vós que praticais o mal, eu não vos conheço. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus, em um outro contexto, ele faz um discurso semelhante a esse. E lá é uma parábola que ele está discursando, e ele diz, então ele dirá, o próprio Deus, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. E lá no verso 44, nessa parábola, ele diz que as pessoas irão perguntar para ele, olha como é que eles perguntam. Então eles também perguntarão, Senhor, de novo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E aí ele vai dizer, a partir do momento que vocês não fazem para o próximo, para os pequeninos, vocês não fazem a mim. Ou seja, vocês me chamam de Senhor, vocês têm uma profissão de fé correta, sim, eu sou o Senhor, mas vocês não vivem de acordo com aquilo que eu ensinei. Vocês não têm sido misericordiosos, vocês não têm amado o próximo. Então não me chamem de Senhor. Então esse discurso de Jesus é um dos discursos mais duros, se não o mais duro discurso de Jesus em toda a palavra de Deus. Porque aqui ele está falando para pessoas que tinham um certo tipo de fé. Eles declaravam que Jesus é o Senhor. Eles não eram como os ateus, como os adeptos de outros deuses. Essas pessoas que Jesus está se referindo são pessoas que diziam crer em Cristo, diziam crer que Jesus é o Senhor, mas era só da boca para fora, porque as atitudes, o modo de viver não estava de acordo com a sua fala. E aí Jesus está dizendo, vocês serão surpreendidos naquele grande dia. Parem de me chamar de Senhor, Senhor, se vocês não obedecem os meus mandamentos. Então, esse é o primeiro princípio da noite. Não basta apenas dizer que Cristo é Senhor.
Jesus, ele sabia que muitos ficariam maravilhados com os seus ensinos, com as suas pregações. Nós temos bem claro isso lá no capítulo 4, no verso 32. E maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Então, muitas pessoas, ao ouvirem o Sermão do Monte, muitas pessoas que estavam ali naquele exato momento, ouvindo as palavras de Jesus, a pregação de Jesus, muitos ali, eles estavam apenas ouvindo e estavam maravilhados, mas eles não iriam praticar aquilo. Eles não iriam praticar o que Jesus estava ensinando. E Jesus sabia disso. Então nós vemos que não basta apenas ficarmos maravilhados com a pregação de Jesus. Não basta apenas ficarmos maravilhados com uma igreja que prega a verdade, que traz o ensino correto. Não basta dizer que Jesus é Senhor, se nós não colocamos em prática aquilo que é ensinado. É tudo em vão. O rei Herodes também, quando ouvia as pregações de João Batista pregava a verdade no deserto, chamando as pessoas de raça de víboras, colocando o dedo na cara de Herodes, dizendo que ele estava em pecado e que ele estava em adultério. Mesmo assim, sendo repreendido, Herodes gostava da pregação de João Batista. E olha o que ele diz sobre ele lá em Mateus 6,20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, ao ouvir João Batista, Herodes ficava o quê? Muito impressionado e o escutava de boa vontade. Herodes gostava das pregações de João Batista. Herodes ficava impressionado, assim como os seguidores de Jesus também ficavam impressionados com a pregação de Jesus, mas Herodes não mudava. Assim também é na vida de muitos que se dizem cristãos. Eles gostam de uma boa pregação, eles gostam de uma pregação expositiva, de ouvir bons sermões, mas não colocam nada em prática. Não aplicam nada em suas vidas. Judas é um exemplo claro disso. Judas andou 3 anos e meio com Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, ouviu várias vezes, mas não colocou nada em prática. E foi para o inferno. Jesus está dizendo, se vocês não colocarem em prática os meus ensinamentos, vocês irão para o inferno, mesmo gostando de boas pregações, mesmo me chamando de Senhor, vocês irão para o inferno. Então, por isso que esse é um dos discursos mais duros de Jesus, porque é para os seus seguidores, que se dizem ser seus seguidores. Essas pessoas que Jesus está se referindo, são pessoas que dizem crer nele, dizem pertencer à igreja, talvez foram até batizados, tomam a ceia, pregam até. Tem pessoas que pregam, porque aqui, lá em Mateus 25, vai dizer que muitos estavam ali fazendo sinais e maravilhas, curando, profetizando, estava trabalhando para o reino de Deus. Talvez a pessoa está pregando a palavra de Deus, mas mesmo assim não é salva, porque ela não vive aquilo que ela prega, é um hipócrita. Talvez você fique impressionado com uma boa pregação, mas não põe nada em prática na sua vida. Se você vive assim, se arrependa hoje. Seja verdadeiramente um discípulo de Jesus, porque se você não colocar em prática aquilo que é pregado, você na verdade vai se tornar um discípulo de Judas. Judas morreu, mas ele deixou os seus discípulos. Seus discípulos são aqueles que andam com a igreja, andam com Cristo, mas não obedecem a Cristo. Então existem hoje, infelizmente, muitas pessoas que ao invés de serem discípulos de Jesus, são discípulos de Judas, e estão caminhando junto com a igreja. Nós não podemos, precisamos nos arrepender, precisamos mudar. Essa pessoa que vive assim, que não obedece a Deus, gosta de um bom sermão, ela precisa se arrepender. Ela precisa pedir a capacitação do Espírito Santo, ela precisa nascer de novo, ela precisa clamar por misericórdia. Senhor, eu não consigo, eu gosto das pregações, eu sei que aquilo é o correto, mas eu não consigo aplicar na minha vida. Você precisa orar a Deus, você precisa pedir misericórdia. Senhor, transforma a minha vida, transforma as minhas vontades, me capacita a obedecer os teus mandamentos, para que eu possa verdadeiramente ser um teu discípulo. O Tiago, irmão de Jesus, ele ecoa esse mesmo ensino em sua carta. Lá em Tiago capítulo 1, 22, vai dizer: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Você que ouve e não pratica, você está se enganando. Você vai ser surpreendido naquele grande dia. Jesus vai dizer para você: maldito,
Apartai-vos de mim. Tiago 2,17 vai dizer: a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Né? Obras aqui é obedecer a palavra de Deus, é seguir os ensinamentos de Cristo. Se você diz crer em Jesus, crer em Deus, mas você não tem obras a apresentar a Deus, a sua fé é morta, a sua fé é vã. Tiago 2,19 também vai dizer: crês que Deus é um só, fazes bem, pois os demônios creem e estremecem. Ou seja, os demônios têm teologia, os demônios professam uma fé verdadeira. A fé deles é o quê? Crer que Deus é um só, isso é verdade, teologia boa, né? Conhece doutrina. Talvez você conhece os 5 solas da Reforma Protestante, você sabe tudo sobre calvinismo, você sabe como orar, como ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom funcionário, um bom patrão, mas você não põe nada em prática. A sua fé é comparada com a dos demônios. É isso que a palavra de Deus nos diz. Lá no capítulo 2, o verso 26, Tiago também diz: pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. É uma fé vã, é uma fé comparada ao dos demônios. Então não basta termos uma profissão de fé correta, nós precisamos viver de acordo com essa fé, com a nossa pronúncia, com essa pronúncia. Charles Spurgeon, comentando sobre esse assunto, ele vai dizer: se há na Bíblia algum fato, ou alguma doutrina, ou promessa, que não tenha causado um efeito prático no seu temperamento, ou no seu comportamento, fique ciente que você não creu nisso verdadeiramente. Você veio, talvez para o culto, ouviu a pregação, e aí, passou o dia, você está fazendo totalmente o contrário do que você ouviu. Ou seja, então você não creu. É pregado aqui algo, e você não aplica na sua vida, você não creu. Você ouviu pelo ouvido e soltou pelo outro. Não serviu de nada para você. O pastor Paulo Júnior também, em uma das suas pregações, ele vai dizer: saber muitas coisas a respeito de Deus ou da Bíblia, sem viver a vontade de Deus, só servirá para passar a eternidade no inferno com sã consciência. Você vem culto após culto, ouve ensinamentos, ouve doutrina, ouve a palavra de Deus, mas não aplica nada em sua vida. Isso vai servir para você no inferno. Lá você vai ter a consciência do porquê você está lá. Lá você poderá explicar para as pessoas o motivo pela qual elas chegaram lá também. Então muitas pessoas, como eu já disse outra vez, serão pastores no inferno, porque lá eles utilizarão todo o seu conhecimento para explicar para as pessoas: sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? É porque nós desobedecemos, é porque nós professávamos Cristo como Senhor, cantávamos na igreja, mas nós não vivíamos de acordo com aquilo que professávamos. Então por isso que a gente está aqui. Então muitos serão doutores de teologia no inferno, para ensinar as pessoas do porquê elas estão lá. Então nós não podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, se Ele não for o nosso Senhor. Se nós não obedecermos os seus mandamentos, se nós não vivermos de acordo com a palavra de Deus, em temor a Deus, não diga que Ele é o seu Salvador. Não diga que Ele é o seu Senhor. Porque se Ele não for o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. E esse é o segundo tópico. Devemos ser escravos do nosso Senhor. Às vezes nós falamos Senhor e não temos a noção do que significa dizer que Cristo é o nosso Senhor. Às vezes a pessoa fala que Deus é o nosso Senhor, como assim? Com respeito, não é um respeito. Eu chamo a pessoa mais velha do que eu de Senhor, porque eu tenho respeito por ela. Aí eles acham que Senhor a Deus se refere da mesma forma, tem o mesmo sentido. Não, tem um outro sentido extremamente maior. Servos no grego, né, significa doulos. A palavra no original, então, para servos, né, que na maioria das Bíblias está assim, está como servos. No original é doulos. Só que no original, a tradução correta seria escravos. Essa é a melhor tradução. A palavra servo, na verdade, ela é uma palavra moderna que foi inventada para substituir a palavra escravo. Por isso que hoje nós temos uma noção errada do que é ser um servo de Deus ou uma serva de Deus. As pessoas falam: eu sou servo de Deus, mas ela mesma não sabe o sentido que tem por trás dessa palavra.
John MacArthur, né, um pastor americano, entendendo o real motivo, né, o significado dessa palavra, entendendo o perigo que é nós entendermos errado essa palavra, ele escreveu até um livro chamado Escravo, a verdade oculta sobre a identidade de Cristo. John MacArthur, em seu livro, ele diz que a tradução para servo enfraqueceu o conceito de senhorio de Cristo. Quando as Bíblias traduziram a palavra doulos apenas para servo, isso enfraqueceu o sentido real da palavra. Ele explica que neste livro que a tradução correta para doulos deveria ser escravo, deve ser escravo. Porque a compreensão muda radicalmente a forma do viver cristão. Um servo passa apenas a ideia de prestar um serviço a Deus. Eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus. Ou seja, eu presto um serviço para Ele. Isso diminui, enfraquece o sentido da palavra. Já quando nós traduzimos a palavra doulos para escravo, passa exatamente o sentido original da palavra. Quando nós dizemos que somos escravos de Cristo, nós estamos dizendo que somos totalmente submissos a Ele. Nós estamos dizendo que temos um dono, alguém que foi comprado por um Senhor, alguém que vive para satisfazer a vontade do seu Senhor. Então o verdadeiro cristão, ele deve entender que ele tem um Senhor, que ele tem um dono, e que ele não vive para si mesmo, ele vive para satisfazer a vontade do seu Senhor, porque ele foi comprado. E um escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. Hoje, a palavra escravo, né, é muito associado a maus tratos, a uma escravidão moderna, diferente da escravidão dos tempos de Jesus. Naquela época, muitos se tornavam escravos para quitar as suas dívidas. Por exemplo, você adquiria uma dívida, você não conseguia pagar. Aí você chegava diante de alguém e dizia para a pessoa: olha, eu quero me tornar escravo teu, porque eu quero quitar minha dívida. E segundo as leis judaicas, se um irmão ou uma irmã, né, se colocasse como escravo, você trabalharia 6 anos como escravo para quitar a dívida, e no 7º, essa pessoa deveria ser solta, deveria ser liberta. O apóstolo Paulo, ele via como um privilégio ser escravo daquele que o libertou de um outro senhor cruel, o pecado. É isso que ele declara lá em Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus. Antes ele entendia que ele era escravo do pecado, mas agora ele foi comprado, agora ele tem um novo Senhor. Agora ele se tornou escravo de outro dono. Ele não é mais escravo do pecado, mas agora ele é escravo de Cristo. Então a verdadeira liberdade do ser humano, para sermos libertos do escravo, nós precisamos de um outro dono. Nós precisamos ser escravos de Cristo. Não tem neutralidade nesse mundo. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Ou você vive para satisfazer as vontades da carne, os desejos pecaminosos, ou você vive para satisfazer a vontade de Deus, os desejos do nosso Senhor. Então, ter um Senhor é perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Senhor. Então, se Jesus não for o meu e o seu Senhor, Ele não é o nosso Salvador. A Bíblia é muito clara ao dizer isso. A oração do Pai Nosso vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus estava no Getsêmani, Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, se nós verdadeiramente somos escravos de Cristo, nós devemos viver de acordo com o nosso Senhor. Então, em tudo na nossa vida, devemos perguntar antes: o que é a vontade do Senhor para nós? Eu vou tomar uma decisão importante, eu vou fazer algo na minha vida, eu estou querendo casar, eu estou querendo trocar de trabalho, eu estou querendo investir, estou querendo tomar decisões importantes. Eu devo sempre consultar a palavra de Deus, eu devo sempre consultar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Se eu não faço isso, eu não sou escravo de Cristo, eu não tenho um Senhor, eu sigo as minhas regras, eu vivo de maneira independente. Muitos chamam de Deus de Senhor, mas desobedecem a sua vontade, quando não querem fazer do Senhor, né, o seu escravo.
quando determinam, né? Tem igrejas que ensinam, determina, coloque Deus contra a parede, declare, e Deus vai satisfazer os seus desejos. Muitas pessoas então querem viver de maneira, né, independente, sem viver debaixo da escravidão de Cristo. Querem viver como Adão e Eva. E nós sabemos o resultado de querer viver como Adão e Eva é morte, pois o salário do pecado é morte. Muitas pessoas dizem, né, independência ou morte. Eu quero dizer para você nessa noite, independência do Senhor é morte. Adão e Eva quiseram viver dessa forma e morreram, receberam o salário do pecado. Muitos então cantam, né? Nós cantamos canções que diz Senhor, Senhor, mas vive como se não tivessem Senhor. Então nós temos que parar de apenas cantar e chamar Jesus de Senhor, mas nós temos que nos submeter à sua vontade, ao seu senhorio, obedecer os seus mandamentos em tudo, analisar a nossa vida, será que não tem algo que está fora da vontade de Deus? Analisar e se arrepender e mudar, porque senão Ele não é o nosso Senhor, senão Ele não é o nosso Salvador. Os autores bíblicos, eles entenderam muito bem isso, de que eram escravos de Cristo, escravos do Senhor, e era assim que eles se apresentavam em suas cartas. Os autores bíblicos, nas suas cartas, eles se apresentavam assim. E aqui eu vou mostrar para os irmãos alguns versículos de apresentação dos autores, dos discípulos de Cristo, na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Né? E aqui eu quero deixar o elogio para os tradutores desta Bíblia, porque aqui eles colocaram o sentido original da palavra doulos, eles colocaram como escravo. Olha o que diz Romanos 1:1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva esta carta. Lá em Filipenses capítulo 1, Paulo se apresenta juntamente com Timóteo, da mesma forma. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo bispo e diáconos. Lá em Tito capítulo 1, verso 1, diz, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escreva essa carta. O irmão de Jesus, lá em Tiago capítulo 1, verso 1, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas entre as nações, saudações. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no verso 1 também, ele vai dizer, eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês. Judas, capítulo 1, verso 1, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados. Então nós vemos que os discípulos, os apóstolos, eles tinham bem claro do que era ser escravo de Cristo. O que é dizer, Cristo é o meu Senhor? É não viver mais a minha vontade. É dizer como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eles entendiam muito claro. Hoje muitos cristãos, eles não vivem dessa forma. Eles vivem a sua vida, né, do jeito que dá na telha. Ele participa do culto quando ele quer. A cada 2 meses eu vou. Quando dá vontade de ler a Bíblia, eu leio. Orar, de vez em quando dá vontade, eu oro. Perdoar, só quando Deus tocar no meu coração. Não, quando você é escravo de Cristo, você não faz mais a sua vontade. Você obedece em tudo o seu Senhor. Deus diz em sua palavra que nós devemos pelo menos uma vez na semana cultuar a Deus. Então nós nos esforçamos para não pecar nesse mandamento. Toda semana eu estou buscando a Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí nós não lemos a Bíblia, nós estamos desobedecendo. A Bíblia diz que nós não temos nada porque não oramos, estamos pecando, não estamos orando a Deus, não temos comunhão com Deus, estamos pecando. Então nós devemos em tudo, né, nos submeter a Deus, a viver diante dos seus mandamentos. Jesus nos chama então para sermos escravos. Escravos. Lá em Deuteronômio capítulo 15, nós temos um exemplo de um escravo de Cristo. Olha o que diz em Deuteronômio 15, 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, ou seja, se tornar o seu escravo, 6 anos te servirá, mas o 7º deixarás ir livre. Se porém o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você, ama o Senhor dele. Por que ama? Porque
essa pessoa trabalhou 6 anos para quitar a sua dívida, só que nesses 6 anos, o dono dele, o senhor dele, tratou ele tão bem, cuidou muito bem dele, deu até uma esposa, ele teve filhos, deu uma casa, ele mora ali agora junto com o seu senhor provê tudo para ele, é um senhor tão bom, que quando dá os 6 anos, né, quando ele tem a sua carta de alforria, ele diz, não, eu não quero, eu quero continuar sendo escravo teu, para onde que eu vou? Sendo que o Senhor me dá tudo, para que eu vou para outro lugar? O Senhor me deu tudo, e a sua casa, e por sentir-se bem com você, então você deve pegar um furador, e furar a orelha dele na porta, né? Colocar ali a orelha da pessoa na orelha da na batente da porta, e você vai furar a orelha dele, e ele será seu escravo para sempre. Isso aqui se remete à nossa escravidão a Cristo. Cristo tem nos dado tudo. Cristo tem nos dado bênçãos, né, espirituais nas religiões celestiais. Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção. Quando nós reconhecemos que Ele é esse Senhor bom, esse Senhor que cuida de nós nos mínimos detalhes, cuida da nossa saúde, cuida da nossa família, cuida dos nossos bens, Ele é um Senhor muito bom, então eu mesmo quero ser voluntariamente escravo dEle. Senhor, fura minha orelha, eu quero ser o teu escravo. É isso então que Cristo espera de nós, que venhamos reconhecer que Ele é um Senhor bom. E ser escravo dele é um privilégio. Por isso que Paulo, ele se apresentava, os apóstolos se apresentavam escravo. Para nós é um privilégio ser escravo dele, porque ele é um Senhor bom, é um Senhor que não nos deixa faltar nada. Então nós devemos entender então o que é a palavra escravo. É isso que Jesus está dizendo aqui, por que me chamais Senhor, Senhor? Se não vos fazei o que eu vos mando. Vocês não são meu escravo. Para vocês se tornarem meu escravo, vocês devem me obedecer. E se vocês me obedecerem, eu vou cuidar de vocês. Eu vou ser bom para vocês. Na verdade, nós que perdemos quando não nos tornamos escravos dele. Estamos debaixo de maldição, não embaixo da bênção dele. Em terceiro lugar, construa a sua vida com alicerces fortes. Vamos ler o verso 47 ao 49. Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Em Mateus 5,45, nos diz que Deus, né, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, lá em Mateus 5,45, Jesus está dizendo que Deus abençoa tanto o salvo quanto o não salvo. Deus é misericordioso, Deus tem bênçãos até para o ímpio. E nessa parábola que acabamos de ler de Jesus, Jesus diz também que não só as bênçãos são derramadas sobre os ímpios e sobre os justos, mas também as tempestades. As tempestades também vêm sobre a casa do salvo e sobre a casa do não salvo. Nós não estamos isentos disso. O salvo, aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que busca ser fiel a Deus, ele não está isento das tribulações e das tempestades desse mundo, das aflições desse mundo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Então, nós não estamos isentos de ter luto na nossa vida, de perdermos pessoas que amamos, de perder o emprego, de ficarmos miseráveis, de perder a saúde. Isso pode acontecer conosco. Não estamos isentos disso. Nós vemos isso na vida de Jó. Jó, a Bíblia diz, o próprio Deus diz, que ele era reto e justo, íntegro na presença de Deus. E Deus, né, nós vemos na vida de Jó, que Jó perdeu família, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu tudo.
Então, nós não estamos isentos das tribulações desse mundo. Paulo, a mesma coisa. Paulo era reto. Paulo vivia para Deus. Estava disposto a gastar e se desgastar em prol do Evangelho. Foi parar na prisão, morreu, mas ele foi mais do que vencedor. Jó e Paulo sofreram muito, mas eles tinham alicerces fortes. Eles estavam firmados na rocha. Por isso que eles foram mais do que vencedores nesse mundo, e principalmente no mundo vindouro. E até hoje eles são exemplos de fé e fidelidade para nós. Por quê? Porque eles tinham alicerces fortes. Jesus diz que aquele que faz o que ele manda, esse sim tem um alicerce forte. Esse tem uma casa construída sobre a rocha. E quando vir a tempestade, vai vir, mas essa casa não vai ruir. Essa vida não vai ruir, porque ele vai sustentar. Construir então a vida fora da vontade de Deus é construir uma vida sem alicerce. É construir uma casa, sobre a terra, sem cavar, sem aprofundar a terra e colocar ali concreto, concreto, ferro. É uma casa sem alicerce. Uma hora ou outra ela vai ruir. Quando vier a tempestade, quando houver um abalo de terra, aquela casa vai rachar, aquela casa vai ruir. Então construir uma vida fora da vontade de Deus é pura tolice. É isso que Jesus está ensinando. Se você ouve os meus ensinamentos, se você ouve a palavra de Deus e não aplica nada na sua vida, você está sendo alguém tolo, um homem tolo, uma mulher tola. Você está vivendo na loucura, é insensatez viver sem estar dentro da vontade de Deus. Por exemplo, você tentar construir um casamento, um relacionamento, sem estar com um alicerce firmado em Cristo Jesus, é tolice. Uma hora vai ruir. Você vai perder tempo da sua vida, pode ter certeza. Tentar criar filhos sem a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos, as filosofias desse mundo, seus filhos vão se perder, a sua casa vai ser destruída. Tentar construir uma carreira profissional, longe da vontade de Deus, você está fadado ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde, pode ter certeza, tudo vai ruir na sua vida. Se você não constrói alicerces fortes, a sua casa vai desmoronar. É isso que Jesus está dizendo, é tolice. Então é perca de tempo. É viver como Judas, passar 3 anos e meio ouvindo o próprio verbo vivo, e no final das contas se perder. É loucura. É viver como um louco, como um tolo, como um nécio. Repara aqui, 2 construtores, 2 casas construídas. O primeiro, com certeza, construiu mais rápido. Com certeza. Pois ele não gastou tempo cavando a vala. Ele não ficou perdendo tempo ali, Perdendo não, gastando tempo, Ele não ficou ali se preocupando com o alicerce. Ele não cavou, ele não colocou concreto, ele não procurou um local firme para deixar a sua casa sustentada. Ele não se preocupou com isso. Então, com certeza, ele construiu mais rápido. Ele já chegou sentando tijolo. E foi, construiu, colocou o telhado, entrou para dentro e pronto, a casa está pronta. Eu fui mais rápido do que o outro. Estou me dando bem. Enquanto o outro está lá, passando necessidade, está ralando, sofrendo para construir um alicerce. Ou seja, o que esse texto nos ensina? Pessoas apressadas, pessoas que se preocupam só com aqui e agora, pessoas que tomam decisões sem primeiro consultar a palavra de Deus, pessoas que não gastam tempo orando para saber a vontade de Deus. Essas pessoas estão construindo as suas vidas sem alicerce algum. Estão construindo a sua casa sobre a terra, sem firmeza. E quando a tempestade vir, quando o dia mau chegar, essa casa vai ruir. Já o segundo construtor aqui, dessa parábola, ele é sábio, ele é prudente. Ele gasta tempo orando. Ele gasta tempo lendo a Bíblia. Ele gasta tempo vindo aos cultos, participando da comunhão da igreja, estando com os irmãos. Porque esse segundo construtor, ele é sábio. Ele sabe que aonde os filhos de Deus estão, ali está o Senhor. Ele sabe que ali que o Senhor ordena a bênção, como diz lá o Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É ali que o Senhor ordena a bênção.
Então, ele se preocupa com isso. Ele se preocupa em criar alicerces fortes. O segundo construtor, ele ouve atentamente a palavra de Deus. Mas ele não ouve pelo ouvido e solta pelo outro. Ele ouve pelo ouvido e faz descer ao coração. Ele medita dia e noite na palavra de Deus e aplica tudo aquilo na sua vida. Ele é rápido. Ele está atento. O que está sendo pregado? Ele sabe que quando alguém abre a Bíblia e prega, ele sabe que é Deus falando com ele. Ele fica atento. Ele não quer perder nenhum momento da pregação. Ele é como aquele do Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então, aquele que constrói a sua casa com alicerces fortes, ele vai desfrutar de todas essas bênçãos. Tudo que ele fizer vai prosperar. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo, mas que mesmo dando errado em algo na vida dele, ele sabe que ele é mais do que vencedor. Ele sabe que Cristo está com ele. Ele sabe que naquela tribulação, Deus está querendo ensinar algo a ele. Deus está querendo transformar o caráter dele. Ele entende. Paulo entendeu isso. Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Deus disse: não, o espinho vai ficar aí, porque a minha graça, ela te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, esse espinho precisa ficar aí para que você não se torne soberbo. Eu te dei muita coisa, eu te dei muita revelação, você foi até o 3º céu, mas se eu tirar esse espinho na carne, você vai se tornar soberbo. Então essa tribulação, essa tempestade, Paulo, vai te manter fiel, vai te manter firme até o fim, e vou te fazer mais do que vencedor. Então, aquele que tem alicerces fortes, não é qualquer chuva, não é qualquer tempestade que derruba ele. Ele pode passar pelo vale da sombra da morte, ele pode passar pela doença, pelo luto, ele sabe que Deus vai estar com ele, ele tem alicerces fortes. O tolo, o imprudente, pelo contrário, ele nem ouve. Ele não tem os seus ouvidos para Deus e não coloca nada em prática. Se ele nem ouve, como que ele vai colocar em prática? O tolo, ele despreza a Bíblia. O tolo é como esse homem que não criou alicerces fortes. Ele despreza a Bíblia, ele despreza a oração, ele despreza o culto, ele despreza a comunhão com a igreja. O tolo, quando um pastor está pregando, ele fica olhando toda hora no celular, ele está querendo ir embora. O tolo, quando alguém está pregando, ele fica brincando, conversando, ele não presta atenção no que está sendo pregado. E pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, se o tolo não se arrepender, a casa será arruinada. Aqui nós vemos que as 2 casas foram terminadas. Então, por um certo tempo, as 2 casas estão ali bonitinho. Tudo está dando certo. Enquanto a tempestade não veio, enquanto estava tendo sol e chuvas leves, tudo parecia estar igual. As 2 casas, a aparência era a mesma. Tudo estava indo muito bem. A casa pode parecer bonita, bela por fora, tudo tranquilo. Mas quando a tempestade vem, aí se revela a condição de cada casa. Quando a tempestade vem, toda aquela beleza rui. Tudo aquilo que parecia estar no devido lugar, dando tudo certo, rui, de uma hora para outra. É isso que diz o texto. Enquanto a tempestade não chegou, enquanto havia apenas sol e chuvinhas leves, as 2 casas estavam de pé. Até que chegou o grande dia do Senhor, o dia do julgamento. A casa com alicerces fortes se manteve de pé, mas a casa sem alicerce ruiu. E eu te pergunto nessa noite, onde você tem construído a sua vida? Em um terreno? Você tem construído sua casa? Você tem cavado alicerce? Você fez o alicerce forte? Ou o alicerce da sua casa até começou a fazer, mas aí você colocou mais areia do que cimento. Você fez igual uma vez um
um engenheiro, um arquiteto, né, lá em algum estado aí, ele construiu alguns prédios, só que ele colocou a areia do mar no concreto. E aí o que aconteceu na fundação? Os prédios começaram a cair. Estava com sal ali, começou a corroer toda a ferragem e os prédios começaram a cair. Qual é o seu alicerce? Seu alicerce é forte ou seu alicerce é fraco? Ou não tem alicerce nenhum, como aqui nessa parábola? Não tem nenhum alicerce. Esteja atento. Essa tempestade uma hora virá. E ela virá de forma repentina. Pode ser enquanto você estiver nesse mundo, de forma literal. Você está construindo algo na sua vida, você está em um relacionamento, mas aí você não cavou, você não deixou os fundamentos fortes, e aí você passa 5, 6 anos com a pessoa e lá não dá certo, há divórcio, tudo ruim, porque você não trabalhou no fundamento, você não se preocupou em obedecer a palavra de Deus, tudo ruim. Mas também pode ser que tudo dê certo, você viva nessa vida sem passar pela grande tempestade, mas você acordar na eternidade diante da tempestade. Lá não vai ter mais tempo de reconstruir a sua casa, de colocar novos alicerces. Então você deve aproveitar a oportunidade de hoje. Se ainda a tempestade não veio, se algo na sua vida ainda não ruiu, trabalhe no fundamento, fortaleça, cave o buraco fundo, coloque ali um alicerce, para que a sua casa não venha ruir. Lá nós não teremos mais tempo, então a oportunidade é hoje. Talvez sua vida e sua casa foi construída até aqui sem alicerce nenhum. Então se arrependa hoje, clame por misericórdia, creia em Jesus Cristo, peça para Ele, o engenheiro do universo, reformar a sua casa. Ele é misericordioso. Muitos dizem que é impossível você reformar uma casa se ela não tem alicerce. O que eles dizem? Olha, você tem que destruir a casa, jogar ela no chão, para então começar a fazer tudo novo, do zero, começar a fazer o alicerce, para então fazer uma nova casa. Isso é para os homens é impossível. Fazer um alicerce numa casa sem alicerce, mas para Deus nada é impossível. Ele é o Todo-Poderoso. Talvez a sua casa até aqui não tenha alicerce nenhum, mas se você crê que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que fez o mar vermelho se abrir, que Ele é aquele que fez água brotar da rocha, que Ele é aquele que parou o sol por amor dos seus filhos, que Ele é aquele que estava desde a eternidade junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criando todas as coisas apenas pelo poder da sua palavra. Ele sim pode criar um alicerce forte para a sua casa, para a sua vida. Ele pode fazer surgir do nada, de baixo para cima, até chegar na construção da sua casa e deixar a sua casa firme como uma rocha. Se você crer, se você se arrepender, se você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, que você não vive conforme a sua vontade, mas com a vontade do seu Senhor, tudo pode ser transformado na sua vida. Essa casa pode aparecer do nada, um alicerce forte e poderoso, onde você pode até construir um prédio, 3 andares, 4 andares, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Você crê nisso? Então se coloque de pé. Vamos orar a Deus. Que venhamos trabalhar sempre no nosso alicerce. Venhamos sempre avaliar. Será que eu posso dar uma reforçada aqui? Eu preciso ler mais a Bíblia. Preciso orar mais. Estar mais em comunhão com a igreja. Eu preciso de um alicerce forte, para que no dia mau, no dia da tempestade, a minha casa não venha ruir, a minha vida não venha cair em ruína. Cristo precisa ser a minha rocha, eu preciso estar firmado nele, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Jesus encerra esse sermão, o sermão do monte, dando lições para nós. Ame o seu inimigo, assim você vai ter um alicerce forte. Procure pagar o mal com o bem. Declare a sua dependência diante do Senhor. Seja misericordioso nos seus julgamentos. Imite a Cristo. Siga tudo aquilo que Ele
diz em sua palavra. E aí sim você vai ter um alicerce forte. E aí Ele vai cuidar de você. Ele vai ser verdadeiramente o seu Senhor. E nada vai abalar a sua vida. Você pode passar por momentos difíceis, mas Ele estará com você, te guardando, te livrando de todo mal, enxugando as suas lágrimas, cuidando de você no dia do luto, no dia que talvez você pense que não vai aguentar. Ele vai cuidar de você, porque você está ligado a Ele. Ele é a rocha da nossa vida. Que eu e você possamos orar e agradecer a Ele, por tudo que Ele tem feito, e declarar: Senhor, eu quero ser o Teu escravo, eu quero ser o Teu servo, o Teu escravo. Me ajuda a não viver mais conforme as minhas vontades, mas viver conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero ser como uma criança, quero confiar totalmente no Senhor, saber que o Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes. Me livra de mim mesmo, me livra de seguir o meu coração corrupto, enganoso, que muitas vezes é contrário à vontade do meu Senhor. Senhor, me livra de mim mesmo, me faz ser livre sendo escravo Teu. Transforma minha vida, transforma o meu ser, transforma as minhas vontades. Ó Senhor meu Deus, trabalha no nosso coração, trabalha, Senhor, no nosso caráter. Nos faz, ó Pai, reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Entender, ó Pai, que o morrer é viver. Que o entregar totalmente a Cristo é encontrar a vida e a vida em abundância. É viver totalmente, ó Pai, dependente do Senhor. Não se preocupando com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E sabemos que o Senhor irá cuidar de nós. Talvez nós vivemos ansiosos, angustiados com o dia de amanhã, o que será da nossa família, o que será das nossas finanças, o que será da minha saúde. Se entregue ao Senhor, reconheça que Ele é Senhor, que Ele vai cuidar de você. Não ande preocupado com o dia, viva hoje, viva para Ele hoje, agradeça a Ele hoje, pregue o Evangelho hoje, transborde o amor que Ele derramou sobre a sua vida hoje, ame as pessoas, seja misericordioso com as pessoas, pregue o Evangelho, faça a justiça, viva para a glória de Deus, viva debaixo do senhorio de Cristo, e aí sim Ele vai ser o seu Salvador. Você não vai ser surpreendido naquele grande dia. Você, ao invés de ouvir: maldito, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, você vai ouvir da boca dele: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Vem para o gozo eterno. Vem estar aqui com Abraão, Isaque e Jacó. Vem estar aqui com os apóstolos. Vem estar aqui com os mártires. Vem estar aqui com os servos de Deus, me conhecendo e vivendo uma eternidade de paz, alegria, de amor ao meu lado. Que eu e você possamos nos encontrarmos como escravos nele, naquele grande dia. O escravo que é voluntário, o escravo da orelha furada. Senhor, eu quero ser o teu escravo, porque o Senhor é bom, eu reconheço isso.